O mangá de Shingeki no Kyojin teve seu final com algo extremamente polêmico. Alguns fãs até mesmo chamaram ele como o pior já feito no mundo dos mangás, dizendo que esperavam algo melhor para a obra. Mas será que o mangá foi tão decepcionante mesmo? Ou os fãs exageraram na expectativa? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, vamos aqui discutir e falar mais sobre as opiniões dos inscritos. O novo quadro do canal do Geek Brasil, no qual ali os inscritos falam suas opiniões sobre temas polêmicos e a gente meio que interage, brincando, interagindo, colocando memes aí nos seus comentários e a gente vai realmente conversando sobre essas questões. E se você tá empolgado com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos, que eu tenho certeza que isso vai ajudar o canal do Geek Brasil pra caramba a continuar sempre crescendo. Vamos lá, né? Vamos aqui então falar um pouco sobre os comentários de vocês, né? Comentar, discutir, né? Trazer o maior número de comentários possíveis aqui pra gente poder conversar realmente sobre essas opiniões do fato, né? E também da justificativa do porquê ter esse final tão polêmico. Olha o seguinte, o Carlos Eduardo Vacari Fernandes traz o seguinte: eu acho que o Isayama não teve coragem de matar alguns personagens com medo das possíveis críticas que poderiam vir. Cara, eu concordo. Não tem como realmente ficar um pouquinho ali, digamos assim, a palavra que pode realmente definir isso é frustrado, né? Você vê todos os personagens ali, tanto o Jan, Connie, a galera toda ali, a Gabi, esse pessoal todo se tornando titãs irracionais. E aí depois eles voltando à sua forma humana, né? Então isso foi meio que tipo assim, algo um pouquinho frustrado, sim. Por mais que eu tenha entendido o que o Isayama quis fazer naquele momento, mas eu achei um pouquinho frustrante. E ele não teve coragem de matar algum dos seus personagens para deixar algo mais amargo nesse final, né? Eu acho que teria melhorado um pouco se ele tivesse deixado esses personagens que foram transformados em titãs completamente mortos, né? Se eles realmente acabassem morrendo no final, talvez uma coisa envolvendo o Levi enxergando todos eles no final, realmente seria algo mais interessante do que a gente ter aquele final ali meio que tipo assim, deu tudo certo, mas não deu nada certo. Vou mandar. O Nerdtech já vem aqui metendo o pé no peito, né? Vamos lá. Só queríamos ver uma mensagem, não vou falar isso, com algo épico e digno de Shingeki no Kyojin. E recebemos furo de roteiro, Eren Gado, Eren Pombo, um certo diálogo polêmico e um momento School Days, né? Eu acho que esse momento School Days realmente foi algo complicado. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas eu gostaria mais de ouvir a sua opinião, ô Gabriel, nos comentários aqui deste vídeo, sobre quais são os furos de roteiros que você achou sobre esse final, né? Pra gente poder discutir, conversar mais sobre isso. Eu, pelo menos sobre este final, na trama que o Isayama quis passar para nós, eu enxerguei apenas 1 ou 2 furos ali que realmente espero que seja explicado isso no anime. Não vi isso com mais detalhes em outros lugares ou outras coisas. Então, deixa aqui nos comentários quais são os outros furos de roteiros e quem sabe a gente também não faz um vídeo falando sobre os furos de roteiros relacionados a Shingeki no Kyojin. Mas Eren Gado e Eren Pombo realmente renderam vários e vários memes, cara. E a gente nem vai falar então do diálogo polêmico realmente do Armin e também do Eren, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Essa situação realmente foi muito complicada ali relacionado a essa conversa. Por mais que a gente tente entender ou passar um paninho ali pro Isayama, eu acho que fica difícil, quase impossível a gente conseguir passar um pano em cima desse diálogo polêmico. Vou mandar. Evan de Souza, na minha humilde opinião, o final de Shingeki no Kyojin foi ruim porque tudo que o Eren fez para salvar os Eldianos foi em vão, já que alguns anos depois da morte do Eren, Paradis novamente foi atacada e de novo os Eldianos foram escravizados pelos povos de outras nações.
Resumindo, os Eldianos no fim não tiveram sua liberdade. Então, vamos com calma, Evan de Souza, porque eu meio que discordo dessa sua afirmação. Eu discordo com isso aqui. Não é que eles não tiveram sua liberdade, pelo contrário, a Ilha de Parades, ela teve o seu desenvolvimento durante todo um tempo. No final, não é dito o que aconteceu, se foi Parades que se autodestruiu. Provavelmente ali rolou alguma guerra civil ou coisa do tipo. Não é realmente dadas as cartas de que as nações ao redor do mundo se levantaram contra ali Parades e se autodestruíram ali. Não. O que é dito é que houve assim alguma guerra e ali a Ilha de Parades foi completamente destruída. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Outra coisa que eu falo pra vocês é que a mensagem final de Shingeki no Kyojin não era sobre liberdade em si só, mas sim trazer a liberdade dos Eldianos para que eles não se transformassem mais em titãs. E isso o Isayama entregou no final. Sempre no começo, o Eren sempre falava. A primeira coisa que o Eren fala quando a sua mãe é morta, ele diz o seguinte: eu vou matar todos eles, eu vou destruir todos os titãs. E é o que ele faz no final, ele entrega no final isso de dizer que ele vai matar todos os titãs. E aí basicamente a gente consegue entender esse contexto. Talvez esse lance de libertar a Ilha Parades seja uma consequência de trazer realmente a eliminação de todos os titãs. Mas não era o foco desde o início do Eren, como a gente pôde observar durante todos esses capítulos. O tio X LR8 comenta a mesma coisa que o Nerdtech, então eu vou pular o comentário dele. O 3XA, o mangá prometeu não ter um final feliz e clichê. Cara, o mangá nunca prometeu isso. O Isayama, pelo contrário, ele disse que o final seria parecido com o final de Guardiões da Galáxia. Só pra vocês terem uma noção. Someday we'll put it together and we'll get it all. Então a gente já tinha que estar com o pé no chão com essas expectativas. É por isso que eu sempre falo aqui nos meus vídeos o perigo de se ter uma expectativa sobre algo relacionado ao mundo dos mangás, né? A gente eleva tanto hype para cima de uma obra que esquece que quem está fazendo essa obra é um ser humano e que ele pode cometer erros. O Isayama, desde o começo, já dizia que o final não seria um final catastrófico, seria um final meio Guardiões da Galáxia. E a gente percebeu que sim, que foi um final meio Guardiões da Galáxia, teve consequências, mas não consequências tão profundas como muitas pessoas esperavam. Vamos lá, temos aqui o comentário da Daniela Boss, né? Mais um TCC. Muito texto. Acho que ela vai ocupar metade do vídeo, mas a Daniela sempre ajudando aqui, né? O final foi ruim porque foi muito rushado e acabou não aprofundando assuntos importantes. Concordo, isso eu concordo plenamente. A gente sempre tá conversando, né, Daniela, sobre esse final que foi muito rushado, né? Então eu concordo muito sobre isso, sobre esse fato aí de que a gente teve essa construção relacionada aos demais personagens. E eu acho que basicamente o Eren foi deixado pro final, acabou atrapalhando bastante essa situação. Ele não teve seu POV aprofundado e explicado, por isso acabou parecendo descaracterizado. O personagem nunca teve dúvidas sobre seus objetivos e, no entanto, aparece no capítulo dizendo que não sabia porque fez o retumbar. Mesmo a obra apresentando vários motivos, acabar com os titãs, a liberdade, proteger amigos e Parades. Outras coisas como só Ymir sabe, mostrando um personagem confuso. Bom, eu entendi que esse sobre só Ymir sabe foi uma saída do Isayama de que ele não tinha a resposta para aquele final no momento, para aquela situação no momento, né? Então por isso que ele acabou mandando ali um só Deus sabe, como a gente realmente passa por momentos que nós não entendemos. Ele mandou ali um só Ymir sabe. Então, basicamente, o que eu também entendi dessa descaracterização do Eren é que ele se tornou com o passado, presente e futuro. Então ele não conseguia processar isso quando estava na sua forma ali humana. Mas depois que o Eren morre, que ele sai dessa forma passado, presente e futuro, quando ele é ali onipresente, onipotente e onisciente, quando ele sai dessa forma,
ele acaba entendendo que não realmente entendeu sobre todas essas perspectivas, né? Não entendeu sobre entender essas perspectivas dele realmente ter feito o retumbar, né? Dele ter sido usado para realmente ser feito ali o retumbar. Então basicamente foi o que eu entendi. A obra fez parecer que Eren era libertador de Ymir, e no último instante descobrimos que era a Mikasa. Reviravolta bem anticlimática e que desvaloriza Eren como protagonista. Ele era o personagem que lutava pela liberdade, Mikasa não estava relacionada com esse tema. E ao ter essa troca, a série acabou parecendo que trocou o tema principal de liberdade para amor, tema da Mikasa. Bom, parece realmente que essa troca acontece no final, né? De quando a gente começa a entender um pouco mais sobre essas relações. Eu ainda prefiro aquela coisa que a gente estava falando sobre realidades paralelas, mundos paralelos, que seria bem mais interessante se o Isayama abordasse isso no final do que o final que ele nos apresentou, que o Eren estava buscando ali a realidade definitiva para poder viver junto com seus amigos, coisa que a gente não viu na obra. Então eu acho bem peculiar essa relação do Eren e da Mikasa, e essa comparação do Eren ali com o primeiro Rei Fritz é algo bem triste. A relação Eren e Mikasa foi mal construída ao longo da série. Isso também fez o final parecer forçado. Eren gosta de Mikasa. Ficou estranho, pouco natural. Dava a impressão que o autor queria apenas fazer fanservice. Isso é muito culpa do Isayama ficar brincando com o coração dos fãs, também com a história, né? E coisas que no final a gente percebe que nunca teve uma relação, né? Se ele queria realmente fazer com que a história se apaixonasse ou tivesse algum tipo de relação ali com o fazendeiro, que pelo menos mostrasse isso certeiro logo de cara, não ficasse brincando isso com os sentimentos dos fãs relacionados à história, né? E o que levantou ainda mais confusões e expectativas ali nos fãs no decorrer dos últimos capítulos, né? Porque a gente sempre ficava esperando, nossa, o bebê da história, o bebê da história, o bebê da história, e talvez essa expectativa acabou atrapalhando um pouco no desenvolvimento aí do personagem. Bom, o plano do Prota mal explicado, Eren parecia um Lelouch 2.0 que deu errado. Só para ficar claro aqui sobre esse lance relacionado ao Lelouch, isso não veio uma ideia de Code Geass, isso é uma ideia ali de Watchman do personagem chamado Ozymandias, né? Que ele acaba unindo o mundo todo para que as pessoas pudessem lutar com um único objetivo, né? Trazendo essa paz aí, suposta paz relacionados ao mundo, né? Acabar com essa guerra entre Eldianos e Marleyanos, né? Então, basicamente o Isayama já deixou vários momentos ali durante o mangá, nas suas entrevistas, que ele era fã de Watchman. Então, provavelmente alguma coisa assim iria rolar. Não foi por falta de aviso realmente que a gente pôde perceber. Só que a justificativa do Eren ali para o Armin foi algo terrível. E a fala do Armin ali para o Eren foi pior ainda, né? Foi pior ainda a justificativa. Como você é burro. O diálogo entre Armin e Eren, as reações dos personagens, Armin estava mais preocupado com Mikasa do que questão do Eren destruindo o mundo, enquanto Eren parecia um idiota confuso. Por causa dessas reações dos personagens, a temática do genocídio foi amenizada, não foi tratada como algo sério. Quando você chega um pedaço de pau numa briga, ou a outra pessoa quer logo conversar. É a arma do diálogo. É por isso que não tem briga em jogo de sinuca. Isso aqui é algo que eu espero que o anime mude. Mas, tipo assim, cara, se o anime não mudar isso vai dar uma polêmica do caramba, porque o anime ele tem muito mais alcance do que o mangá. E essa parte foi terrível, terrível mesmo, com todas as forças de o Armin tá passando pano por todas essas questões. Eu acho que muita coisa o Armin poderia ter falado ali, poderia realmente ter feito, explicado para o Eren de que eles poderiam ter feito de outras formas, de outro jeito. O Isayama poderia ter apresentado para o Eren ali naquele momento das falas do Armin que existia outra solução, mas ele não fez, ele acabou não seguindo em frente. A mudança do tom da história a algo sério e terror passou para algo Disney. Em resumo, se a série tivesse terminado no 141, provavelmente todas essas questões teriam sido melhor construídas. Cara, Dani, concordo com muita coisa que você fala aqui, discordo de algumas coisas, mas provavelmente o que acabou levantando todas essas polêmicas foi o final rushado, para terminar no capítulo 139, para ter toda aquela ligação, conexão do 13 com o 9, que não tem
porcaria nenhuma a ver com a história do final 13 ou 9, não tem nada, não tem nenhuma explicação sobre esses números. O Isayama realmente acabou fazendo do final de Shingeki no Kyojin algo muito parecido com o que Lost foi na época da geração antiga, da geração que vem antes da gente. Então, basicamente, o final de Shingeki acaba realmente decepcionando a gente por causa dessa expectativa criada por tantas teorias, por tantas questões, mas no final muita coisa acaba sendo ignorada. Vamos seguir aqui com Eros Amaral comentando o seguinte: poder da amizade, Gabi Viva, Jan e Mikasa. Lembrando que Jan e Mikasa é algo do fandom, tá bom, gente? Não é algo oficial. O Isayama nunca confirmou que se trata do Jan ali relacionado com a Mikasa, né? Então, basicamente, pode ser outra ou qualquer outra pessoa que a Mikasa acabou se desenvolvendo. Levi Cadeirante. Pô, o Levi Cadeirante é mó da hora, cara. É muito legal ver o Levi Cadeirante. A não ser que seja o desenvolvimento do Levi até chegar ali a ser um cadeirante. Eu acho legal a forma como o Levi realmente ficou. Rainer Imortal, Eren Pombo, Eren Gado, né? Muito cabuloso também. Armin Defensor das Causas Opressoras. Essa do Armin não tem como defender, não. Destruição de Parades por Marley, Bebê da História tendo zero relevância, Ciclo do Ódio sem fim, Poder dos Titãs ainda existe mesmo com todo o esforço do Eren. Calma lá, calma lá. O Poder dos Titãs não existe. O Poder dos Titãs não existe e as pessoas não podem mais se transformar em titãs. Eu discordo com isso aqui. Isso já é claro, acho que você entendeu errado aí o final. Basicamente o Eren deixa claro que o poder dos titãs não existe mais, né? Então já tá demonstrado isso. O ciclo do ódio sem fim, eu acho que, tipo assim, acabou realmente o ciclo do ódio entre marleyanos e eldianos. Mas o final também não fala se a guerra que rolou ali é entre o mundo ou se é uma guerra civil. Que provavelmente fosse uma guerra civil. Porque muitas mensagens que foram colocadas ali acabaram realmente precedendo de pessoas que não concordavam ali com os mensageiros relacionados aos Jägeristas. E aí o Bebê da História realmente com zero relevância foi algo realmente muito chato de acompanhar. Temos aqui o Alex também comentando: tudo desandou depois que mostrou a origem do Titãs. Aliens? Sério? Também o fato de aparecer titãs originais antigos para lutar simplesmente do nada. Antes, ninguém conseguia nem encostar no original, mesmo com a ajuda do Eren na Season 1 e 2. E agora os caras tancaram sei lá quantos originais. Só com o poder da união faz a força. E nem vou falar daquele final, porque já é lei de todo mundo saber que aquela é uma atrocidade. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Bom, não foram aliens, né, a origem do Titãs, né? Eu acho que você não entendeu direito, basicamente. Foram seres que se desenvolveram ali durante toda a humanidade. Aqueles seres, eles existiram no começo da evolução das coisas. Se você for pesquisar, eles existiram também biologicamente no nosso mundo. Só que o que o Isayama quis passar para nós é que aquele ser, por ficar preso em um certo lugar, acumulou muita energia durante todo esse tempo. E quando a Ymir encostou nele, teve a manifestação dos titãs. Até aí tudo bem, eu não acho nenhum erro ali, essa origem dos poderes dos titãs, eu acho bem interessante. Concordo com essa parte que você está realmente dizendo sobre os titãs ali racionais, né, lutando contra os demais titãs. Era muito titã. Eu acho que essa parte no anime precisa ser um pouco rushada ou cortada realmente da adaptação, porque é algo muito complicado de se passar. Não vou comentar aqui o do Gomes, porque eu já falei no Nerd Tech. O Prince fala aqui: foi polêmico por causa do Eren Gado, Pombo, furo de roteiro, ciclos do ódio sem fim e todos os esforços que os personagens tiveram que fazer durante a obra ter sido totalmente vão. Bom, assim como eu falei com o Nerd Tech, mande aí os seus furos de roteiros, o Prince, porque é muito fácil falar que teve furo de roteiro, mas não apresentar os argumentos. Então deixe nos comentários aqui quais foram os furos de roteiros e aí a gente faz outros vídeos falando sobre esses furos de roteiros. Bom, vamos ler mais duas perguntas aqui, dois questionamentos. Me sinto na obrigação de, comentou assim, porque o autor queria alegrar a maior parte do fandom.
Só que pelo visto ele não soube como deixar essa parte alegre. Eu não gostei do final, mas achei aceitável. Mas aquelas páginas extras desgraçaram mais ainda do que já tava a desgraça. Então finge que aquilo era um delírio coletivo. Basicamente eu acho que algumas páginas extras melhorou algumas coisas. Principalmente ali a interação entre a Mikasa e a Ymir. Pra mim eu acho que ficou algo bem mais interessante. O final ali desse encontro da Mikasa com o Eren na árvore eu acho muito bizarro, né? Ali da Mikasa sempre indo de geração em geração visitar ali o Eren, eu acho muito, muito bizarro. Eu acho que se ela quisesse continuar a vida, seguir a vida, eu acho que sim, devia ter um momento ali entre ela e ele durante a vida, mas só ela e ele indo visitar o túmulo, não levando a excursão inteira da família para poder realmente visitar ali um túmulo, né? E aí a guerra final, aquele quadro da guerra civil, eu acho mais interessante, eu acho um contexto de que realmente a humanidade ela é desse jeito, né? A humanidade ela sempre vai voltar para brigar entre si. Seja nos tempos modernos, seja nos tempos antigos, seja se sobrar só Brasil, só o Brasil no mundo hoje, nós vamos arrumar um jeito de brigar entre si. Então essa é a mensagem que o Isayama quis nos mostrar sobre a humanidade, e isso eu concordo, né? Eu vou mandar E a última pergunta aqui é do Ayrton Felipe, ele falou o seguinte: caraca, muito texto. Muito texto. O final de Shingeki no Kyojin foi o resultado de muitos pontos convergentes e várias mudanças na opinião do autor com relação ao final, devido ao sucesso e impacto da obra sobre o público. Originalmente, Isayama tinha pretendido um final trágico, mas parecido com a obra que o inspirou, Movie Luffy. Após várias entrevistas, Isayama adotou um final parecido com Guardiões da Galáxia, é o que eu tô falando aqui desde o começo. Gamora. Sutil voltou pra cá. O final de Shingeki também abordou uma forma não muito clara da mitologia a respeito do poder dos titãs e sua origem, bem como deixado muitas dúvidas a respeito em relação a Ymir Fritz e seus objetivos após a interação entre ela e Eren nos caminhos. E também não ficou clara por parte do Isayama se muitos eventos e visões relacionados ao protagonista de fato eram visões e influências atemporais de Ymir. Cara, pra mim ficou claro, no final isso o Isayama deixou claro. Eu ainda vou trazer a minha opinião sobre os furos de roteiros. Eu tenho um furo que eu não consigo engolir até agora, né? Porque a Ymir quis assim, ponto. Pra mim não engole isso, né? Eu sou roteirista, escrevo histórias, eu não consigo realmente entender que um personagem quis dessa forma, desse determinado jeito, então pra mim é o ponto. Mas eu consegui entender que quando o Eren se tornou atemporal, né, quando ele se torna ali o portador do Titã Primordial, ele se expande para ser algo atemporal. Então, quando ele se transforma ali no Titã Primordial, ele toma ali os conhecimentos das memórias, quando ele beija a mão da história, ele se torna um ser que sempre existiu, tanto no passado, presente e futuro. E é por isso que todas as ações deles ali é algo que já é predeterminada. Ele não era uma pessoa que sabia apenas o futuro. Ele sempre soube todos os caminhos e tudo que levou até a chegada do Titã Primordial, até ele. A possível falta de coerência por parte dos personagens que tinham conflitos a respeito de como lidar com os conflitos e consequências para Parades e o resto do mundo na obra. Um desenvolvimento abrupto e não planejado da personagem Mikasa, que por toda a obra sempre foi muito apagada, e de repente ela se tornou a parte chave nos eventos finais da obra em relação à ligação entre Ymir Fritz e a existência dos caminhos. A obra não entrou em profundidade sobre a origem do clã Arkman e nem dos aspectos históricos como Eldia dominando o conhecimento sobre os titãs puros e o poder do fundador. Isso aqui que você falou no final eu concordo sobre a Mikasa, mas provavelmente esse lance do clã Arkman, bagaceira lá do 145 Rei Fritz, toda essa galera aí provavelmente o Isayama vai lançar uma novel mais pra frente. Ele vai esperar a obra baixar a poeira um pouquinho, né? Que o fandom ainda tá meio malucaço com tudo aquilo que foi apresentado. Mas eu acredito que o Isayama ainda vai apresentar mais contextos, novels, mangás spin-offs e até mesmo ovas contando um pouco mais detalhes, como a gente já teve afirmações, informações e confirmações sobre esses temas abordados em Shingeki no Kyojin. Então, acho que já deu pra gente ter uma noção do porquê que o povo não gostou do final de Shingeki e eu acho que tem bastante coisas construídas.
Claro, deixe aqui nos comentários os furos de roteiros que vocês acham que aconteceu pra gente poder comentar e discutir ainda mais e quem sabe aí sair um vídeo em cima dos comentários desse vídeo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou maior do que eu imaginava esse vídeo, mas eu quis dar bastante pontos e bastante opiniões para as pessoas poderem discutir e conversar aqui sobre esses aspectos. Então, sempre deixe seus comentários pra gente conversar um pouco sobre por que o final de Shingeki no Kyojin foi bem polêmico. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixa a hashtag polêmica SNK. Sim, porque cada comentário, cada curtida, cada hashtag ajuda pra caramba o canal do Geek Brasil a trazer mais inscritos que são fãs ali de Shingeki no Kyojin e assim a gente vai conversando ainda mais sobre a obra. Quer conversar também mais sobre o Shingeki? Aparece lá no Discord que a gente sempre tá conversando, debatendo sobre a obra, discutindo, falando sobre os furos de roteiros e basicamente falando mais e mais sobre o mangá e o anime. Você também pode patrocinar os nossos conteúdos se tornando membro aqui do canal do Geek Brasil e assim ajudar a gente a permanecer cada vez mais forte. É claro, vai comprar algo pela Amazon, pense com carinho, comprar através dos nossos links, porque assim você ajuda o canal a permanecer no ar com aquela comissãozinha. Isso é tudo, pessoal! Vai!